Olá, você sabe o que significa a palavra Deus? Tanto a palavra Deus no português, quanto a palavra Theos no grego, derivam de Elohim no hebraico. No hebraico, El é igual a Deus no singular, e Elohim igual a deuses no plural. E você sabia que a palavra Elohim não é designada unicamente ao Criador? Que ela pode ser atribuída tanto ao Criador, quanto a homens e quanto a anjos. A palavra de Deus chama de Elohim homens poderosos, juízes. Um exemplo está em Êxodo capítulo 21, versículo 6, que diz assim: Então o seu Senhor levará aos Elohims, ou juízes, e fará chegar a porta ao umbral da porta. E o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para todo sempre. Em Êxodo capítulo 22, versículo 8 também diz assim: Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante aos Elohims, ou juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Então, aí tem dois exemplos de a Escritura chamando de deuses seres humanos. E também essa palavra é designada também a seres espirituais, a anjos, como no Salmo de Davi, Salmo 8, versículo 5, que diz assim: Pois pouco menor fizeste aos Elohims, ou aos anjos, e de glória e de honra o coroaste, falando do Messias, né? E outro salmo, que não é de Davi, de Asaf agora, Salmo 82, diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos Elohims, julga no meio dos deuses. Então aí a palavra Elohim, a palavra Deus, deuses, está atribuído a anjos. Inclusive, o próprio Cristo atesta esta verdade de que a palavra Elohim, a palavra Deus, também é atribuído a homens. No livro de João, capítulo 10, do versículo 34 ao 36, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses, ou Elohims? Pois se a lei chamou de deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então, Cristo trazendo à tona a questão da palavra Deus ser atribuída a homens também. Se nós pudéssemos traduzir literalmente então a palavra Deus, nós poderíamos dizer que é aquilo ou aquele que está acima de tudo em nossa vida, aquilo que tem mais importância, aquele que é superior, que é maior, que está acima. Então, Elohim, Deus, não é o nome do Criador? É claro que não. O Criador tem um nome e Deus é apenas um título. Deus não é um nome próprio. Anderson, quer dizer então que Deus não é o nome do Criador? Claro que não. Deus é apenas um título dado àquele que criou o universo, ou aquilo que colocamos acima da nossa vida. Se eu, Anderson, colocar a minha esposa acima do Criador, ela será um Deus para mim. Se eu, Anderson, colocar os meus bens acima do Criador, os meus bens serão um Deus para mim. Inclusive, a palavra de Deus chama até Satanás de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 4, Paulo diz assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a palavra Deus, a gente pode atestar e afirmar aqui que não é o nome do Criador. Quando a gente fala Deus, a gente pode se referir a coisas, a anjos, a seres humanos e também ao Criador. Ou seja, tudo que colocamos de superior em nossa vida se torna um Deus. Mas Anderson, então qual é o nome do Criador? Vamos deixar este assunto para um próximo vídeo. Se houver comentário, houver questionamento, houver sugestões, houver dúvidas, com certeza eu vou criar um vídeo sobre o nome do nosso Criador, que alguns até dizem que é impronunciável, mas a Bíblia é cheia de pistas para nos indicar qual é o nome deste Criador. E para finalizar este vídeo, eu quero deixar para vocês um enigma bíblico,
que está em Provérbios capítulo 30, versículo 4, que diz assim: Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual o nome do seu filho, se é que o sabes? E você, sabia disso? Gostou desse vídeo? Me segue para mais dicas e curiosidades da Palavra de Deus.